Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação, de número 144. Boa noite. É com o senhor, professor. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que se acham presentes aqui para o nosso encontro semanal, né? Programa Projeto Iniciação. Estamos aqui para estudar justamente coisas muito importantes a respeito do conhecimento iniciático da cidade, né? Como já nós dissemos, né? Para que a pessoa siga o caminho da iniciação, né, no projeto de iniciação, é necessário que ela se filie a uma escola de iniciação. Isso. Então, nós convidamos aqueles que quiserem, a pessoa pode escolher a escola que quiser, né? Mas, nós, em particular, nós convidamos para quem quiser que venha para a Sociedade Brasileira de Biose fazer o seu curso justamente no projeto de iniciação. O primeiro curso que é ministrado pela Biose é justamente o grau peregrino, o curso peregrino, né? E já está começando em todos os departamentos, né? Inclusive, é só ficar de prontidão aí e verificar. Como é que a pessoa pode fazer o curso? É muito simples. É só entrar no busca da internet, colocar lá a Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer, então, ela vai localizar o site da Eubiose. E através do site da Eubiose, a pessoa pode localizar um departamento que seja na sua cidade ou próximo à sua cidade, né? Isso aí pode fazer isso. Agora, então, é necessário, então, que ela entre em contato com o departamento, né? Localize lá o telefone e tudo, né? Ou então depois pode fazer até uma visita pessoal ao departamento, né? Uma vez combinado a data, tudo, né? O horário. E então ela faz a sua inscrição e pode começar o curso peregrino. Isso. Devemos dizer que se a pessoa não conseguir se filiar a uma escola, a um departamento na sua cidade, se não existir, ou se ela morar longe de um departamento, ela pode fazer o curso através do EAD, Ensino à Distância. Também através do site da Eubiose. Lá tem um lugar específico, onde a pessoa entra em contato, né? Dá o seu nome, a sua localização, e pode fazer a sua inscrição para o ensino à distância. Na verdade, o primeiro grau é o grau peregrino. Depois existem mais 4 graus, totalizando 5 graus. Finalizando esses 5 graus, a pessoa, então, tem o direito de filiar-se, de tornar-se membro permanente da Sociedade Brasileira de Eubiose, o membro da chamada série interna. Aí a pessoa pode frequentar, assistir palestras internas e externas, pode participar das yogas, participar de todos os eventos internos e externos, e, além do mais, ela tem o direito de ler as revelações, as cartas de revelação do nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Então, aí está o convite para todos, né? O curso já está começando, né? Nesse mês de fevereiro, e vai começar em vários departamentos em março, mas aí está o início do ano, né? O curso peregrino. Estão todos que estiveram dispostos a frequentar a Eubiose, estão convidados a fazer isso, né? Esse nosso encontro aqui semanal é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? O encontro segue o caminho básico do conhecimento iniciático das idades. A base nossa são 2 bases fundamentais. Os ensinamentos da mestra Helena Petrova Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. É claro que durante esse trajeto que nós fazemos, né, em todas as aulas, nós abordamos, sempre que necessário, né, os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações, né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Outra finalidade do encontro, também deixamos bem claro, é propiciar a reflexão a respeito
do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse ciclo, nesse início do século XXI, e início da era de Aquários, ou a era do Avatar Maitreya. Né? Então, aí está, então, uma coisa muito importante. Sempre dizendo que o nosso mestre, professor Henrique Souza, deixou em suas revelações a informação de que no ano 3005 será iniciada na Terra uma nova civilização. E hoje está se falando muito, né, na internet, de alguns anos para cá, a questão da quinta dimensão. É isso que estamos caminhando. Nós estamos caminhando para a quinta dimensão. Então, é um ponto muito importante as pessoas se prepararem para esse evento fabuloso da história da humanidade, né? Isso aí, nós convidamos a todos, então, para participar desse processo evolutivo maravilhoso, né? E os mestres nos indicam esse caminho. Muito bem. Nós estamos aqui focalizando, atualmente, nos nossos encontros, o tema eubiose e autoconhecimento. Na aula, no encontro passado, nós apresentamos a parte 1, a primeira parte. Hoje nós vamos apresentar a segunda parte desse assunto. Né? A segunda parte, nós estamos falando sobre a eubiose, né? como no seu aspecto de escola iniciática. Né? Então, a primeira, uma pergunta que surge logo de imediato, né? Sobre a eubiose é a seguinte: a eubiose é uma religião? Aí que está, é uma pergunta muito importante para ser respondida. Né? Não. Basicamente, ela não é. No sentido vulgar do termo, não é uma religião. No sentido vulgar que se dá a esse termo, não. Embora estude comparativamente as religiões, assim como as filosofias e as ciências, para aproveitar o que elas têm de bom. Então, aí está. A eubiose não é necessariamente uma religião, no sentido vulgar. Nós devemos lembrar que o termo religião vem do latim, né? do termo religare, que significa religar. Então, na verdade, religar, o que significa religar? Religar a consciência humana à consciência divina. É um religamento. Então, no sentido profundo, então, o religare significa isso. O sentido profundo da religião. Quer dizer, a religião tem um sentido profano e um sentido profundo. É isso? Então, no sentido profano, a religião não é, a eubiose não é uma religião. Mas no sentido profundo, é uma religião, no sentido que a gente entende pelo termo religare, né? Religamento da consciência humana à consciência superior divina, né? Isso é muito importante. Etimologicamente, religião vem do latim religare, religar, tornar a unir. Tornar a unir. Mas por que religar? Porque nós sabemos que no nosso universo manifestado, nós somos projeções monádicas, de mônadas. O que são as mônadas? São faíscas do Sol central. Ou seja, são faíscas do eterno, né? Por isso, na Bíblia, né? Na Bíblia está escrito, lá no Antigo Testamento, né? Que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Está lá na Bíblia, né? Moisés deixou escrito isso, né? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, do Sol central, que é uma projeção do imanifestado de Deus, né? Surgem fagulhas, faíscas chamadas mônadas, que vão habitar o primeiro trono, que é justamente Brahma. Do primeiro trono, essas mônadas emitem faíscas, projeções. Elas não descem, ficam sempre no primeiro trono, mas elas emitem projeções, e essas projeções vão descendo paulatinamente, degrau por degrau, justamente no caminho em direção do mundo mais denso, do nosso universo, do nosso mundo objetivo, denso, né? Então, chega um momento em que a mônada vai se manifestar aonde? Justamente no mundo material, mineral. Depois, ela faz essa projeção da mônada, faz seu processo, realiza seu processo evolutivo no mundo mineral, depois no mundo vegetal, passa para o mundo vegetal, reino vegetal, depois para o reino animal, o reino hominal, e aí, evidentemente, tem
a mônada, essa consciência monádica, essa projeção, tem a possibilidade de atingir um conhecimento superior ligado à Mãe Divina, ao segundo trono, né? Então, essa projeção pode se tornar adepto, um adepto. Então, esse é o futuro de todos nós, nos tornarmos adeptos, né? Ligados à Mãe Divina, ao segundo trono. Mas depois não para por aí. Depois do adeptado vem justamente a condição subdivina, o estágio divino, e aí por diante. Continua infinitamente pela evolução, conforme nós desconhecemos tudo, né? Como é que se processa, mas temos essa visão geral do aspecto evolutivo, né? Então, agora, a gente fala assim, religar o quê? Justamente essa pergunta, né? Fala-se o religar, que é o religar, mas religar o quê? A criatura humana ao Criador. Significa religar a criatura humana ao Criador. Ou seja, como Jesus nos ensinou, né? A volta à casa do Pai. Isso está no Evangelho, né? Que a pessoa, os seres humanos evoluem e retornam à casa do Pai, né? A criatura, a volta da criatura humana ao Criador, do qual se desligou em remotas eras, ao adquirir a consciência de sua identidade pessoal ou egoidade, perdendo automaticamente o contato direto com o todo. É claro que esse processo de nosso, né, ou de todos os níveis de consciência com o eterno, não há um desligamento, né? Há um afastamento, uma diminuição do estado de consciência, né? Então há um afastamento dos planos inferiores com relação ao plano superior. Então, o religar significa realmente o religamento, a volta à casa do Pai. Esse processo de projeção monádica volta novamente ao seu princípio inicial, que é justamente Brahma, não é isso? Aí volta com todo o conhecimento adquirido em suas experiências nos diversos planos. Ou ainda, ao nascer, quando o eu divino, alma imortal, o espírito, onisciente por natureza, mergulha na obscuridade da existência e se reveste da matéria densa da alma mortal, evidentemente, obscurecendo assim a sua consciência, por assim dizer. Então esse é o processo. Esse aí. É muito importante a gente entender como as coisas funcionam, né? Então, essa projeção monádica desce ao plano mais denso, se envolve com o plano material e esquece a sua natureza divina. É isso. Mas não há um distanciamento da divindade. Nós continuamos ligados à divindade. É isso. E tanto que Jesus, o Cristo, no Evangelho, num determinado ponto, ele afirmou o seguinte: vós sois deuses. Olha só, vós sois Deus. Nós temos a essência divina em nós. Isso jamais desaparece. Aliás, o próprio Deus não se divide. Isso. Há uma projeção da unidade para a diversidade, mas o Deus imanente, não, o Deus superior, a divindade não se divide. Ela permanece una em qualquer fragmento, em qualquer ponto do universo. Seja um elétron, um átomo, um próton, ou uma minhoca, seja qualquer um inseto, existe a divindade dentro desses seres. Por mais incrível que pareça. A divindade está ali una. Isso porque tudo tem consciência no universo, mas cada consciência no seu plano evolutivo específico, né? Mas todos estão ligados à unidade. Então, Deus não se divide. Ele se projeta unicamente em qualquer ponto do universo, tanto que a HPB ela diz o seguinte: a consciência existe em todos os pontos do universo. Né? Tudo que existe no universo tem consciência, dentro do limite específico do seu plano evolutivo. Né? Por isso, a eubiose ensina que só há uma religião, que é a busca da verdade última, única. É por isso que o tema nosso que nós estamos desenvolvendo aqui é eubiose e autoconhecimento. É verdade? Eubiose e autoconhecimento. Então, a pessoa vai numa religião. Nós temos que respeitar todas as religiões. Nós falamos desde o início de programas anteriores, a tolerância. Temos que ter tolerância com todas as manifestações religiosas.
Agora, é claro que geralmente nas religiões mais objetivas, humanas, né, é dito que é necessário acreditar em Deus e ter fé. Claro, isso é muito bom, acreditar em Deus e ter fé. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente acreditar em Deus ou ter fé, não é suficiente. O fundamental é o autoconhecimento, justamente o mergulho da consciência humana para dentro de si mesmo, para encontrar a divindade dentro de si mesmo. Né? Tomar conhecimento, relembrar, não é encontrar, é relembrar a sua divindade, né? Porque somos divinos. Jesus falou, vós sois deuses. Então, isso aí é o sentido magno, né? Justamente do ensinamento da ciência iniciática das idades a respeito do autoconhecimento. Um dos seus fundamentos é levar a personalidade humana a identificar-se com a individualidade, eu superior ou Cristo interno, fenômeno alegorizado entre muitos no mito do idílio entre psique e eros. Na antiguidade, o amor entre psique e eros, na mitologia grega, é citado tem uma lenda, né? Chamado, que conta a história de psique e eros. Justamente, a psique, o estado psíquico, né? O estado humano, e eros, justamente, o estado superior. Né? Então, aí está essa ligação entre a consciência inferior e a consciência superior é a base do estabelecimento da evolução das consciências rumo ao eterno. Né? Sob esse aspecto, pode-se considerar a eubiose como religião-sabedoria, a única que conduz à realidade suprema, que é a fonte de tudo. Então, a eubiose, podemos dizer que é uma religião, no sentido magno, superior, sim, no entendimento do religare, sim, uma religião, no sentido do religare, atuando no campo do autoconhecimento. É isso? Então, seria uma religião-sabedoria. E a única, e ela conduz à realidade suprema, que é a fonte de tudo. Né? Então, esse processo, então, do religare, nos conduz à realidade suprema, que é a fonte de tudo. Qual é a realidade suprema de tudo? É citado pela ciência iniciada das idades como o imanifestado, que nós chamamos de Deus, né? Mas o imanifestado é algo que nós não podemos entender ainda, né? Então, o imanifestado, né? o eterno, né? O eterno, ou aquilo, né? É justamente a fonte que produz todas as manifestações nos universos vários, infinitos que existem. Né? E é claro que, quando ocorre essa manifestação, os universos formados fazem parte da maia, da ilusão. A manifestação é um processo ilusório, né? Maiávico, mas tem origem na divindade. Né? As religiões que não adotam esse entendimento são religiões dogma e podem alcançar apenas parcialmente a verdade. Não a verdade integral, inicial, que está na essência divina. Então, isso aí é muito importante. Né? A religião é muito bom a pessoa ter uma religião. Né? E nós devemos respeitar todo o sentido religioso, toda a devoção, toda a crença que a pessoa tiver, faz parte do processo evolutivo. Mas o mais importante é justamente o autoconhecimento. Então, e além disso, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele diz que o mais importante é que cada um tire as suas próprias conclusões a respeito de tudo. Né? No momento na religião dogmática, que existe desde o início dos tempos, né, na face da Terra, existem os orientadores da religião e eles introduzem na cabeça dos seguidores das religiões determinados dogmas, determinados pensamentos, isso que produzem um movimento evolutivo na pessoa, mas também impedem que a pessoa atinja um sentido superior de entendimento. O necessário é que a pessoa não siga esses dogmas de maneira permanente. Então, conforme o nosso mestre, professor Henrique de Souza, nos afirmou, nos ensinou,
Cada um deve tirar as suas próprias conclusões. Isso é muito importante. Né? Por isso que eu até brinco, né? Que todos aqui no programa participam do nosso programa, né? Fazem perguntas, fazem afirmações, etc. Eu até brinco e digo assim, pode até discordar, né? A pessoa não é obrigada a concordar com tudo que nós falamos. Olha só o que eu estou falando. A pessoa, pela lei universal, a pessoa não é obrigada a concordar com aquilo que nós estamos falando, não é verdade? Ou a ciência iniciática fala. A pessoa tem que analisar, evoluir e tirar as suas próprias conclusões. Isso aí chama-se autoconhecimento. É isso. Por isso que lá na antiguidade, no frontispício, né, na parte frontal, em Delfos, no tempo de Apolo, em Delfos, na Grécia, tinha uma inscrição lá, que não existe mais, mas os estudiosos relatam que essa inscrição existia. Né? Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Só tem uma maneira de nós conhecermos os deuses do universo, a verdade, autoconhecimento. Veja bem, então, por isso que Jesus nos ensinou pelo Evangelho, nos é ensinado o seguinte, Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? A religião não fala isso. Normalmente as religiões assim profanas, né, populares, não entram nesse detalhe. O que é a verdade realmente? Né? Então, a verdade é justamente a nossa essência interna, o nosso Deus interno. Então, conhecer a verdade é conhecer a si mesmo, autoconhecimento. Então, quando o indivíduo conhece a verdade, ele obtém o autoconhecimento. A verdade não é ensinada por ninguém. Não há nenhum mestre que ensine a verdade. Não há nenhum livro que ensine a verdade. Não há nenhuma religião que ensine a verdade para nós. A verdade tem que ser descoberta por nós mesmos. Por isso, relembrando, né, no tempo de Cristo, quando ele foi, antes dele ser crucificado, ele estava diante de Pôncio Pilatos. Né? E Jesus falava muito da verdade. E Pôncio, um homem estudioso e tal, né, cônsul romano, né, ele, na frente a frente com Jesus, ele perguntou, Pilatos perguntou, afinal, o que é a verdade? Jesus ficou calado. Né? Está no Evangelho, Jesus ficou calado, não respondeu nada. Agora, a religião não explica isso. A gente vai nas religiões, as religiões não explicam isso. Mas nós podemos ter um entendimento profundo a respeito do silêncio de Jesus Cristo diante de Pilatos. Com certeza, e evidentemente essa é a explicação, Jesus mentalmente disse para Pilatos, você quer conhecer a verdade? Então vá atrás dela, como eu fui. Na verdade, Jesus falou assim, pega a sua cruz e siga-me. Jesus não falou isso? Ele deixou isso. Pega a sua cruz e siga-me. Ou seja, vença seus obstáculos, vença suas limitações e conheça a verdade. Então, cada um vai conhecer a verdade dentro de si mesmo. Isso é muito importante. Então, Jesus fala isso, o Siddhartha Gautama falava isso, o Buda, e todos os grandes mestres, baseados na ciência iniciática, falam dessa maneira. Né? Então, a gente pode dizer assim, feliz daquele que pode dizer como o apóstolo Paulo, né? Paulo de Tarso, né? O grande apóstolo. Né? Então, Paulo afirmou o seguinte, não sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim. Olha só, olha o que ele falou, não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Isto é, não é a minha personalidade que me anima, mas a minha individualidade que me dá vida. Aí nós fazemos a distinção, né, entre personalidade, né, e justamente a individualidade do indivíduo. Né? A individualidade nos referimos como a parte eterna, cósmica, divina que existe dentro de todos nós. Mas nós não conseguimos entender essa verdade porque existe uma barreira não, várias barreiras, vários véus que separam a personalidade da nossa essência divina. Então, por isso que Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Então a gente pergunta, o que Jesus queria falar isso? Queria falar dessa maneira, que a verdade vai nos libertar? Libertar do quê? A religião, de maneira profana, pode dizer assim, a verdade vai te libertar de Satanás, do diabo, do demônio. Não é assim, não é bem assim. A verdade nos liberta de nós mesmos. Então, o grande princípio do conhecimento, do autoconhecimento, é nos tornarmos livres nos nossos pensamentos. Por isso que a própria sociedade brasileira, no início, em agosto de 1924, ela foi fundada com o nome de Dharana. Dharana significa perfeita concentração mental. Não é verdade? Aí, o que, evidentemente, aponta algo muito importante a respeito do conhecimento humano, né? Quando o indivíduo deve libertar-se, não só dos pensamentos que o rodeiam, mas dos pensamentos que estão dentro dele. Isso é dharana, a perfeita libertação mental. Isso aí produz, então, o renascimento do indivíduo, né? O religare, o religamento da consciência humana com a consciência crística que existe em nós como semente. Existe em nós a semente da consciência crística. Né? Então, isso aí é muito importante. Olha só como é muito importante esse conhecimento, né? É de uma profundidade enorme e que é necessário uma profunda reflexão. Na verdade, no sentido religioso do religare, é necessário que a pessoa reflita. É isso. A pessoa se concentra e reflita através desse assunto. Né? É por isso que, quando a gente, na linguagem vulgar, a gente fala assim, quando a pessoa vai dizer que vai pensar profundamente, ela diz assim, eu vou refletir a respeito desse assunto. Não é verdade? Mas o dicionário não explica o que é esse refletir. O que é refletir? Um espelho reflete. É isso? O que o espelho faz? Ele reflete a luz, a imagem, né? Não é verdade? Então, quando nós refletimos de maneira iniciática, o que deu? O conhecimento superior bate em nós, como batesse no espelho, e se reflete em nós. Não é verdade? Então, à medida que nós avançamos no nosso estado evolutivo, no autoconhecimento, nós vamos nos tornando veículos da consciência superior. Olha que importante. Qual é a natureza mais importante e fundamental da evolução? É nos tornarmos veículos da consciência superior. Isso é importante, né? O homem não faz nada, não inventa nada. Está tudo pronto no universo. É isso. O homem, o ser humano, né? Ele tem que se tornar veículo do conhecimento superior. E Jesus dizia isso, né? No Evangelho está lá bem claro, né? Jesus dizia assim, que ele não era Deus, é isso? Mas ele dizia assim, eu e meu pai somos um. Ele dizia, eu e meu pai somos um. E Jesus dizia assim, não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Olha só que importante, Jesus dizia, não sou eu quem faz as coisas, mas é o Pai que faz por meu intermédio. Então, o que era Jesus? Era veículo do Cristo universal, por isso que é Jesus o Cristo, né? Veículo do Cristo universal e, evidentemente, veículo do Pai, de Brahma e de todos os níveis superiores de consciência pelo universo afora. Então, por isso a grandeza de Jesus o Cristo se manifesta como nesse ponto específico, né? Como veículo da consciência universal. Muito bem. Agora, uma outra pergunta que nós podemos fazer, seguindo o caminho do estudo da eubiose, é a seguinte pergunta. A SBE, ou Sociedade Brasileira de Eubiose, é uma escola livre? Isso é uma outra pergunta, né? Olha que pergunta. A Sociedade Brasileira de Eubiose é uma escola livre? Sim, menos para os atos dissolventes e contrários à moral. Digamos, a eubiose como doutrina não aceita nem permite manifestações de caráter desagregador, nem dogmatismos religiosos, considerados véus lançados sobre a sabedoria inicial das idades, nem a prática dos chamados poderes psíquicos, pois os tem como manifestação de atraso atentatórios à evolução humana,
visto pertencer ao estado de consciência próprio da infância emocional e mental da espécie. Então, é claro que a eubiose, como uma escola iniciática, ela é tolerante para todas as religiões, todos os pensamentos. Tolerante com relação às religiões e aos pensamentos, mas tem uma posição contrária à manifestação não evolutiva, à prática dos processos não evolutivos, né? O ódio, o desamor, e práticas que não estão vinculadas ao destino evolutivo do ser humano rumo à divindade, né? Então, e também a pessoa não deve tornar-se um indivíduo autômato da vontade alheia, né? Quer seja de encarnados ou desencarnados, tornando-se instrumentos de manifestações levianas que nada levam de valor evolucional. Por isso que é importante que no processo evolutivo, quando a pessoa está desenvolvendo o seu processo mental, ou não, quando está em processo ainda em estágio inicial, é importante que ela não se torne veículo de seres desencarnados, isso, ou outros seres, né, chamados elementares, é isso, tornando-se veículos da consciência desses seres desencarnados. Isso não tem nada de evolucional. Só leva o indivíduo a práticas levianas e não evolutivas. Então, isso aí tem que ser tratado com muita atenção, né? Então, a eubiose, então, trata-se, pois, de uma sociedade independente, constituída de livres pensadores, responsáveis na extensão da palavra pelo que fazem e promovem. Então, a eubiose trata da formação de livres pensadores. É interessante que se nós somos verificados na internet, em várias informações na internet ou de livros, né, pela ciência acadêmica, né, pelo conhecimento comum, é dito que o livre pensador é aquele que é livre de dogmas, livre dos pensamentos alheios, livre de qualquer pensamento que alheio, né? Mas não é só isso. Não é só isso. O livre pensador é livre não só dos pensamentos que o rodeiam, mas é livre dos seus próprios pensamentos. Olha, uma liberdade extrema. Não é verdade? Por quê? Porque, fatalmente, o ser humano, por vezes, faz coisas que não são evolutivas por motivo da sua educação, do seu conhecimento não evolutivo que ele recebeu, né? Então, traumas evolutivas. Então, o ser humano que está na questão de evolutiva, ele tem que se libertar dessa limitação e tornar-se um livre pensador, exercer dharana, o livre pensamento, né? Livre dos pensamentos alheios, deve ser livre dos pensamentos alheios e dos seus próprios pensamentos. Aqueles pensamentos que não estão em conexão com o processo evolutivo do universo, né? Então, eles são responsáveis, então, devem ser responsáveis na extensão da palavra pelo que fazem e promovem. Então, cada um, no processo evolutivo, deve se tornar responsável por aquilo que faz e promove. Então, isso é muito importante. Normalmente, na maioria da humanidade, não existe o livre pensador, né? As pessoas, na grande maioria da humanidade, as pessoas seguem o pensamento dos outros. Né? Outros dizem como ela deve se comportar, e ela se comporta dessa maneira. Isso a gente vê frequentemente, né, à nossa volta. Né? Seres que dizem como ela deve se comportar, ela se comporta daquela maneira. Né? Então, isso não é algo condicionante para o processo evolutivo. Pelo contrário, afasta cada vez mais o indivíduo do processo evolutivo, do processo que está em andamento em todo o universo. Né? Ela é eclética. A eubiose é eclética, buscando a verdade onde quer que se manifeste. O que é ecletismo? Ecletismo é saber de tudo. O indivíduo eclético é aquele que estuda de tudo, verifica, pensa sobre todas as correntes. Isso é muito importante. Isso é muito importante que o membro da eubiose, né, ou de uma escola iniciática, estude vários segmentos de
de entendimento humano das diversas escolas, né, e faça o processo comparativo. Vai comparando, estudando, mas sempre tirando as suas próprias conclusões. É importante ser eclético, ou seja, ter um conhecimento vasto sobre tudo, né, mas sempre tirando as suas próprias conclusões a respeito dos processos evolutivos. E buscando a verdade onde quer que ela se manifeste. Veja bem, buscar a verdade onde quer que ela se manifeste. Na verdade, isso é muito importante. Sem as barreiras do preconceito religioso, filosófico ou científico. Não, isso não. Sem preconceitos. Sem preconceito, né? Aliás, na ciência iniciática, o que a gente vê frequentemente, né, com os grandes mestres, acontece é o preconceito. Né? A gente vê na ciência iniciática, né, isso aí, a história, não é precisa nem pela ciência iniciática, na própria religião a gente obtém esse conhecimento, né, que normalmente os mestres são perseguidos. Na verdade, normalmente os mestres são perseguidos por pessoas estranhas e até por seus discípulos. Existe circunstância em que o discípulo vai estudando, de repente ele se vira contra o mestre. Isso é muito importante. Isso acontece com os grandes mestres. E aconteceu com Helena Petrovna Blavatsky. Né? Ela estava desenvolvendo a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos e, de repente, grande parte dos seus discípulos viraram-se contra ela e a perseguiram, martirizaram, lançaram dogmas contra ela, com preconceitos, né? No sentido científico do conhecimento e no sentido moral também. Né? Foi uma perseguição muito importante. É importante também que nesse pensamento iniciático, né, ele seja sincretista ou harmonista, buscando uma síntese filosófica de tudo. Veja bem, eu não quero dizer sincretista nesse sentido, não quer dizer misturar as coisas. Não é misturar, mas fazer pontos de ligação entre os diversos estados de consciência. Sincretismo nesse sentido. Não é a questão de fazer a mistura, não é a mistura, não. Cada um deve seguir o seu caminho iniciático, né, dentro da sua ordem, dentro da sua tônica, né, isso, sem misturar. Como o povo diz, né, sem misturar estação, né, mas sendo sincrético. O Nelson Mestre previa isto, né, para o terceiro milênio, e ele sugeria que se fizesse uma grande frente única espiritualista. No seu ensinar de filosófico, ele propunha que nós, humanos, fizéssemos uma frente única espiritualista, sem dogmas, sem barreiras de religião, todos unidos, direcionados ao mesmo ponto evolutivo, né? Cada um dentro da sua natureza. Mas é claro que, dentro da sua natureza, vertendo para o princípio fundamental da ciência iniciática, que é justamente o sincretismo de tudo, né? O ecletismo e a produção do verdadeiro conhecimento, que é o autoconhecimento. Né? Então, o sincretismo ou harmonista, sentido harmonista, buscando a suprema síntese filosófica por considerar todas as verdades com o espírito conciliador, de quem vê nelas parcelas ou fragmentos da verdade única. Isso. Então, veja bem, vamos falar o seguinte: existem muitas religiões, né? Já dissemos, religiões no sentido profano, né? Na base da pirâmide, né? E religiões no sentido iniciático, né? Ligado ao religare, né? Mas, importante, toda religião, desde os tempos imemoriais, no Egito, na Índia, no Tibete, toda religião ela tem uma origem divina. Vamos deixar bem claro. Toda religião tem uma origem divina, e a gente pode pesquisar isso. Eu citei a Egito, citei
Citei a Europa, o Oriente Médio, mas aqui na América também, as civilizações tinham aqui existentes na América, né? A gente conhece a história antes do descobrimento, tinha seus processos religiosos e assim por diante, né? Mas é importante a gente ter conhecimento de que a religião é sempre uma expressão da divindade. Agora, o que acontece é que a religião é distorcida. O processo religioso é distorcido justamente pelo ser humano. O ser humano, dentro da sua limitação, das suas limitações de pensamento evolutivo, ele faz o bloqueio do desenvolvimento religioso, né, do indivíduo, do verdadeiro religare, né? Então, isso acontece com a religião. E, por vezes, digo, mas na maioria das vezes, as religiões são deturpadas. Isso aconteceu no Egito, aconteceu na Índia, o próprio budismo sofreu por essa degradação, depois se recuperou. Os processos religiosos são deturpados. Deturpados por quem? Pelo ser humano, pela ignorância humana. Então, isso é muito importante. É muito importante, considerando que toda religião, como toda religião tem um sentido de projeção da divindade, nós devemos tomar cuidado para não desviar as religiões do seu sentido evolutivo fundamental, que é justamente nos ensinado pelos grandes mestres, né? Então, agora, o outro princípio também da eubiose, e que nós devemos seguir também, é o princípio da analogia. Analogia, por adotar como método de estado a chave hermética que, analogicamente, diz o que está embaixo é como aquele que está em cima. Isto é, as leis naturais são reflexos ou derivações das leis universais. E essas, por sua vez, derivações da lei cósmica, única, que a tudo e a todos rege. Então, veja bem, isso é muito importante, né? A analogia. Isso aí, devemos dizer que a própria ciência acadêmica ela utiliza muito a analogia para estudar. Quando a ciência descobre, por exemplo, um fóssil, né, humano ou não, né, ela não descobre o esqueleto totalmente, ela descobre pedaços da estrutura óssea, né, que foi justamente mineralizada. Aí, então, por analogia, a ciência desenvolve os estudos no todo, né? Então, aí ela vai elaborando o princípio da evolução orgânica, animal e hominal, através do princípio da analogia, né? Por isso que eu até falo o seguinte, né? Eu vou dar um exemplo muito importante, né? Se alguém me perguntar assim, Walter, o que é Deus? Eu vou dizer, não sei. Eu sei o que é Deus? Não sei. É impossível para mim, como ser humano, ter uma concepção exata profunda de Deus, porque está acima do conhecimento. Agora, as pessoas dizem, eu estou falando do processo da analogia, hein? Vejam bem. As pessoas dizem assim, Walter, se você não tem uma consciência do que é Deus, por que você fala dele e crê nele, fala da divindade? Justamente pela analogia, pelo sentido da analogia, né? Veja bem, pela analogia, eu vejo, pela ciência iniciática, que existe uma lei única e perfeita, uma consciência justa e perfeita no universo. Uma lei cósmica existe no universo, que rege tudo, uma lei cósmica justa e perfeita. Eu não posso entender o que é Deus, o que é o eterno, o que é o imanifestado. Não tenho condições de saber isso. Ninguém tem condições de saber isso. Mas nós podemos, por analogia, temos a consciência de que se Deus é justo, perfeito, porque ele origina a lei cósmica justa e perfeita. E através da ciência hermética, da ciência iniciática, eu sei que essa lei existe. Uma lei cósmica justa e perfeita. Nada acontece por acaso. Tudo está sujeito a uma lei básica cósmica, né? Então, por analogia, então eu digo, bom, essa lei é derivada de uma consciência, se é que eu posso chamar de consciência, de algo superior que eu não entendo, mas que existe. Está no topo de tudo, né? Então, isso é muito importante
E isso aí, evidentemente, é baseado numa lei hermética, né? Que é a quarta lei de Hermes Trismegisto, que diz o que está embaixo é o que está em cima. Então, o que está embaixo é analogamente relacionado ao que está em cima. E o que está em cima é analogamente relacionado ao que está embaixo. Não é igual. Nós não devemos dizer o que está embaixo é igual ao que está em cima. O que está em cima é igual ao que está embaixo. Não. É semelhante, existe uma semelhança, né? Então, esse é o sentido da analogia, né? Então, as leis naturais são reflexos ou derivações das leis universais. E estas, por sua vez, derivações da lei única, que a tudo e a todos rege. A Bíblia afirma o mesmo ao dizer que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aí está. O que está embaixo é como aquele que está em cima. Então, é por isso que Jesus falou: vós sois deuses. Pronto. Isso é importante. Vós sois Deus. Nós temos a consciência divina em nós. Agora, por que nós não temos não participamos dessa consciência efetivamente? Porque nos esquecemos disso. Isso. Nós somos projeções monádicas das mônadas e passamos nesse processo de descida um processo de esquecimento. Mas temos Deus dentro de nós. Nós somos deuses. Jesus afirmou isso, né? Então, o que nós temos que fazer através do autoconhecimento é retornar a esse conhecimento e conhecer a verdade. Então, por isso que a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Obviamente, não no aspecto puramente material, mas por ter sido a criatura constituída, tendo por modelo a forma arquetipal determinada pela lei única. Então, a forma arquetipal. Tudo que existe é fruto da projeção arquetípica, a forma. Existem princípios fundamentais no universo, e esses princípios fundamentais originam tudo que existe na face da Terra. Não é verdade? Tudo. O próprio processo evolutivo humano, né? O processo evolutivo humano e dos vegetais, dos minerais, não é um processo que ocorre aleatoriamente, submetido apenas a leis que a ciência cita, que são as leis do mundo mineral, as leis da química, as leis do mundo animal, hominal e assim por diante. Não. Tudo é regido por leis cósmicas. Então, são arquétipos. Arquétipos são fatos preponderantes, únicos, que se refletem na face da Terra, produzindo o efeito da evolução. Né? O próprio DNA, que a ciência, na década de 50, discutiu o DNA, né? As duas cadeias, né? que dão origem. Quem já leu estudou isso sabe exatamente o que eu estou falando. Né? O DNA não tem origem terrena, simplesmente, não. É a produção de arquétipos. São duas cadeias, né, que se enrolam assim, falando a estrutura do DNA, né? Mas conforme a ciência iniciática, na verdade, são 12 ao todo, né? 2 mais 10, totalizando 12 cadeias. E com o tempo, com a evolução dos seres, né, esse DNA vai se desenvolvendo e formando cadeias cada vez mais complexas, no sentido evolutivo. Né? Agora, essa transformação não é uma transformação que acontece no plano físico denso, que é originado no plano físico denso. Não. Essa transformação do DNA, inclusive, é proveniente da atuação de arquétipos, isso? De estruturas superiores que se projetam no mundo, provocando justamente essas transformações do mundo físico denso, mineral, vegetal, animal, hominal, divino e assim por diante. Né? Então, obviamente que tudo isso não se dá apenas puramente material, porque a criatura, por ter sido a criatura constituída, tendo por modelo a forma arquetipal determinada pela lei única. Então, a forma arquetipal é determinada pela lei única. Enfim, sintetizando, a eubiose é uma escola livre, por induzir o homem comum à autocrítica, que o conduzirá à superação e à consciência superior, fazendo dele, pelo esforço próprio, um ser integral, dotado de genialidade.
Então, isso aí a Eubiose diz, né? Produz no homem a possibilidade da autocrítica, da autoanálise, né? Autoconhecimento. O que é autocrítica, autoanálise? É o autoconhecimento. Né? O indivíduo torna-se um ser superior através do autoconhecimento. Ele faz uma autocrítica, uma autoanálise, e aí descobre a verdade dentro dele mesmo. E se liberta dele mesmo, liberta da sua personalidade. Né? E é claro que, quando o indivíduo se liberta da sua personalidade, pelo esforço próprio, ninguém dá isso para ninguém. Não é a divindade que nos dá isso, né? Não, ela deve ser através do esforço próprio. Fundamentalmente, devemos dizer o seguinte: Deus não dá nada para ninguém. Vamos falar disso? A pessoa diz assim, Deus dá as coisas. Não, Deus dá, Deus possibilita a transformação do indivíduo. Isso. Assim como nós dizemos também que Deus, justamente, é a bondade infinita, né? O eterno é a bondade infinita. Ele não pune o indivíduo, não é isso? Ele não é punitivo pelas ações humanas. Ele dá sempre novas oportunidades para o desenvolvimento da espiritualidade do ser humano. Não é isso? Ele não, Deus, vamos falar novamente, Deus não pune nem castiga. É isso? Por isso que Jesus dizia, Deus é amor e perdão. Deus é o amor e o perdão, porque ele não pune nem castiga. Ele sempre dá novas, sempre dá novas oportunidades para o desenvolvimento da espiritualidade do indivíduo. Isso é muito importante, esse conhecimento. Isso faz toda a diferença no conhecimento do indivíduo diante dessa expectativa que nós temos das escolas, das religiões, etc., né? Que a religião fala muito em punição, né? Deus manda o indivíduo para o inferno, ele vai ficar no inferno. Grande parte das religiões fala isso, né? Deus manda o sujeito para o inferno, ele vai ficar no fogo, pelo fogo eterno. Não é assim. Há um processo de transmigração de almas no universo, de planeta para planeta, né? E é claro que isso pode ser considerado para o indivíduo que sofre esse processo de transmigração uma ida para o inferno, porque para ele vai para o mundo inferior para fazer o seu processo evolutivo, é um inferno. Então, a religião, acho que traduz isso pelo sentido, assim, efetivo, objetivo do entendimento da religião, né? Jesus, inclusive, falava isso, né? Que aqueles que não estiverem preparados, né, nesse processo evolutivo, iriam para lugares onde ocorreria isso, gemidos e ranger de dentes. Gemidos e ranger de dentes. Então, isso aí, mas basicamente nós temos que considerar isso. Deus não pune nem castiga. Deus é o amor infinito. Ele sempre perdoa. E o perdão justamente dar novas oportunidades para que o indivíduo atinja o conhecimento superior. Veja só que coisa interessante, né? Isso, evidentemente, quando o indivíduo assume a condição de autocrítica, ele é conduzido à superação e é levado em direção da consciência superior. Isso faz dele, pelo esforço próprio, um ser integral, dotado de genialidade. Veja, dotado de genialidade. Nós podemos dizer assim, a humanidade está cheia de gênios, né? Desde a antiguidade, né? Gênios, né? Pessoas geniais que na escultura, na pintura, na filosofia, etc. Pessoas geniais. E atualmente os cientistas, né? Cientistas que fazem descobertas fantásticas, Einstein, né? E assim, a gente pode citar uma enorme quantidade de seres geniais. Agora, o que é ser gênio? Isso a ciência não explica. A ciência oficial, acadêmica, não explica, né? Ela explica que o gênio é aquele que tem uma inteligência superior, né? Um processo intelectual superior, né? Mas não é isso, simplesmente. Não é que o indivíduo tenha uma inteligência superior, simplesmente, não. O gênio é veículo da divindade. Então, todo gênio, ele é veículo da divindade. Então, um grande escultor, um grande pintor, ele é veículo daquele processo todo da arte
situada nas regiões celestiais, justamente para o mundo humano, né? Então, é por isso que a ciência vai se transformar cada vez mais, a ciência acadêmica, digo, até atingir o nível de entendimento da ciência iniciática das idades. Agora, a pessoa pode perguntar, como? Muitos ligados à ciência podem dizer assim, vai haver desenvolvimento dos equipamentos, da internet, da informática, da matemática, de todos os processos materiais, e os conhecimentos serão atingidos inevitavelmente. Isso vai acontecer, mas não será através de veículos materiais. Não, será através da consciência. Então, como é que a ciência vai evoluir para atingir o estado da ciência iniciada das idades? Através da evolução dos cientistas. Os cientistas devem se tornar cada vez mais melhores veículos para o conhecimento superior. Essa é a base fundamental. Isso diz a nós também. Nós, cientistas ou não cientistas, todos nós devemos nos tornar veículos da consciência divina para que ocorra o processo da lei cósmica universal, para que a lei cósmica e universal se manifeste na face da Terra de maneira integral. É por isso que nós já dissemos no início do nosso encontro, né, que nós estamos num momento decisivo da história da humanidade, que é o terceiro milênio. Isso o nosso mestre ensina de maneira bastante ampla através dos seus ensinamentos nas cartas de revelação. Estamos no terceiro milênio e caminhando para um estágio que o nosso mestre indica, o ano 3005, por isso que o nosso canal chama-se Canal Conexão 3005, a humanidade atingirá um estado em que terá a possibilidade de desenvolver cada vez mais uma nova civilização. É um processo de transformação. Agora, como é que isso acontece? Acontece através da transformação interna do ser humano. Como é que atingiremos uma nova civilização? Através da transformação interna do ser humano. E a transformação interna do ser humano produz no ser humano a capacidade de se tornar veículo dos arquétipos, né? Veículo das consciências dos anjos, né? Celestiais, das hierarquias, e assim por diante. É um estudo maravilhoso a respeito do momento que nós estamos vivendo, o terceiro milênio, né? E nunca aconteceu isso na história da humanidade, hein? Nunca aconteceu na história da humanidade. Agora, uma coisa que devemos dizer, não é o fim dos tempos. Muita gente diz assim, é o fim dos tempos. Não, não é o fim dos tempos. É o fim de uma era. É o início de uma nova era. É isso. Aliás, no próprio Evangelho, quem estudar o Evangelho, em Isaías está escrito que Jesus falou, né, que o fim dos tempos nem os anjos sabem quando será. Jesus Cristo falou isso em Isaías, está escrito. O fim dos tempos, nem os anjos celestiais sabem quando ocorrerá o fim dos tempos. Só Deus sabe. Então, o que nós estamos passando hoje não é o fim dos tempos, é mudança de um ciclo evolutivo para um novo ciclo, em que nós teremos a possibilidade de formar uma nova civilização. Qualquer dia nós vamos nos aprofundar mais a esse respeito, né? Nós já falamos, tem aí na internet, nós falamos sobre a era de Maitreya, né? Tem várias, vocês podem consultar aqui nos arquivos, né? Nós temos no canal 3005, a palestra que nós fizemos aqui a respeito foram 6 palestras, se não me engano, 6 palestras, né? A respeito da era de Maitreya, falando justamente sobre o processo evolutivo que nos levará a um novo estado de consciência. Muito bem. Nós paramos por aqui esse processo inicial, né? Na nossa exposição, que é a segunda parte, né? Deste assunto eubiose e autoconhecimento, e no encontro que vem, na semana que vem, nós entraremos na terceira parte desse assunto, eubiose e autoconhecimento. Agora, eu passo a palavra ao nosso irmão Carlos, e todos que quiserem se manifestar estamos aí à disposição para atender todos que estiverem presentes aqui.
Muito bom, professor. Tem algumas perguntas sim, eu só quero explanar alguma coisa. É interessante essa questão, né, da eubiose não vista como religião, né, professor? Porque eu, desde pequeno, eu também não entendia muito bem a religião, porque a gente já, de alguma forma, a gente já está ligado à divindade, né, professor? Exato. O próprio Cristo falava, sua fé te curou. Eu acho que é essa fé que nos. É como se fosse um cordão, né? Que liga a inteligência superior que é Deus. É interessante isso, né? Por que todo mundo não tem essa conexão com a divindade de uma maneira mais direta do que ficar buscando outras alternativas para se chegar a Deus? Exatamente. Então, é isso que distingue justamente a religião profana do conhecimento iniciado das idades, né? No conhecimento profano, a pessoa fica ligado àqueles conhecimentos todos profanos, né? Da fé, da crença, né? E às vezes crenças, por exemplo, a religião diz assim, existe o inferno e todo mundo, quem não seguir a lei de Deus vai para o inferno, vai ficar fervendo lá no inferno, no fogo do inferno para sempre. Isso não existe, isso é uma imaginação da religião. Uma imaginação, que nós dissemos, relacionado a um processo certo, que é a transmigração da consciência para mundos inferiores. Aí sim, transmigração da consciência, aqueles que não estão preparados, para mundos inferiores. É isso? Então, isso é uma ida para o inferno, mas não é o fogo do inferno do qual ele não vai sair nunca, não. Ele vai para mundos inferiores e lá ele vai ter a oportunidade de continuar o seu desenvolvimento espiritual. Isso é muito importante, esse entendimento, nessa relação que a gente faz entre a religião no sentido profano e a religião no sentido iniciático. Eu só queria, viu, Carlos, fazer uma observação aqui. Eu entrei na internet, no nosso encontro passado, foi nos informado a existência de Juiz de Fora, né? Na Rua Isso, Cidade do Sol, 370, Colégio Municipal Henrique José de Souza. isso mesmo. Fiquei muito contente, eu não sabia. Existe lá, Juiz de Fora, Colégio Municipal Henrique José de Souza, Rua Cidade do Sol, 370. Ela foi fundada em junho de 1987. Eu entrei na internet, né? Fui lá no Facebook, inclusive no Facebook tem lá várias manifestações a respeito da cidade, dessa escola. Tem fotos dos alunos brincando, estudando, etc. É uma escola muito importante. Colégio Municipal Henrique de Souza, em Juiz de Fora, Rua Cidade do Sol, 370. Isso que eu queria deixar registrado aqui. Legal, quase 40 anos, né, professor de fundação? Exatamente, uma coisa fantástica, né? Bom, pode passar para as perguntas, professor? Vamos lá, vamos lá. O Guilherme Guazelli Neto coloca: se cada ato que fazemos é uma verdade, certa ou errada, então somos a verdade? Veja bem, cada ato que nós fazemos depende justamente do nosso estado de consciência. Se o indivíduo tem um estado de consciência avançado, ele vai ter atos ligados à espiritualidade. Se ele não tiver essa espiritualidade desenvolvida, ele vai ter atos não adequados à espiritualidade. Agora, é verdade que a verdade está dentro dele, é Deus. E ele tem que, através do aperfeiçoamento interno, conhecer essa verdade cada vez mais. Agora, uma coisa é certa: quanto mais o indivíduo aprimoriza o seu autoconhecimento e vai se tornando digno e próximo dessa verdade, o seu comportamento vai mudando. Vai mudando, vai mudando. A ponto de se tornar algo inimaginável. Inimaginável, né? Olha, eu vou dar um exemplo que para nós não dá nem para imaginar. Eu vou dar um exemplo simples que nós, seres humanos, não podemos nem imaginar o que seja. Jesus, o Cristo, disse assim:
Se alguém te der um tapa numa face, oferece a outra face para ele. A gente pode aceitar isso? Não há ser humano que aceite. Quando o ser humano leva um tapa, ele vai revidar dando um tapa no dedinho que deu um tapa. Porque faz parte da nossa atuação humana. É a reação. Agora, é certo ou errado? Não é certo ou errado, é o necessário, faz parte da nossa natureza humana. Faz parte da nossa natureza humana. Mas um dia existirá em que a humanidade atingirá um estado evolutivo tão alto que ela vai realizar esta ideia que Jesus nos ensinou. Levar um tapa numa face e oferecer outra face. Não revidar. Exercer tudo pelo amor universal. Jesus ensinava isso, o amor cósmico universal. Né? Deus é amor e perdão. Deus é amor e perdão. Isso é uma verdade que realmente é cósmica. E a gente vê que os grandes mestres falam sobre isso, né? Os grandes mestres falam sobre isso, muito importante, né? Sobre esse entendimento, né? Então, é isso que eu posso falar a esse respeito. Eu só quero fazer mais um comentário. Quando eu falei assim, durante a palestra agora, né? Eu falei assim, se me perguntarem o que é Deus, eu vou falar assim, eu não sei o que é Deus. Então, mas isso aí é um ponto de... Não é somente um ponto de vista meu, não. Veja bem, eu através dos meus estudos, eu vi que Buda falou isso, Siddhartha Gautama falou isso, né? Um dia chegaram ao grande Siddhartha Gautama, Buda, o Siddhartha Gautama, e disseram para ele, mestre, por que o senhor não fala sobre Deus? Então, Siddhartha Gautama disse assim, eu não falo sobre aquilo que eu não entendo. Eu não falo sobre aquilo que eu não entendo. Por isso que no budismo não se fala em Deus, como na religião. É isso. Tanto que quando os primeiros cristãos entraram em contato, lá pelo ano 1300, 1200, etc., né? Entraram em contato com os budistas, eles chamaram os budistas de ateus. Eles são ateus, porque não acreditam em Deus. Não é verdade isso. Não é bem assim. É baseado no fundamento de Buda, que ele diz, eu não posso falar sobre aquilo que eu não entendo. Agora, é claro que o budismo mantém em si acesa aquilo que Deus nos ensina, o amor, o perdão, o processo evolutivo, né, da caridade, da benevolência, né? A base do Buda era essa, né? A bondade, né? A humildade, a bondade. Buda deixou isso ensinado para nós como um ser iluminado. É mais um exemplo que eu dou a respeito desse assunto, muito interessante a respeito do acreditar ou não acreditar, mas ter uma visão clara da natureza essencial do processo do autoconhecimento. Muito bom, professor. A Eliana Pontes fez um comentário que eu achei muito interessante também, professor. Professor, excelentes explicações que o senhor está trazendo para os ouvintes sobre iniciação eubiótica e as religiões. Existe uma diferença muito grande, né, professor? Não, existe, exatamente, claro. Né? Existe uma diferença. Eu não estou falando da eubiose em si, da eubiose também, mas eu estou falando da ciência, das escolas iniciáticas de uma maneira geral. Né? Isso desde o Egito, a Índia, Tibete, etc. Então, existe uma diferença entre o comportamento do religioso no sentido profano e o comportamento do religioso no sentido do religare. Né? Isso é muito importante. E é importante que, veja só que importante, eu vou citar olha só que coisa incrível, né? Coisa incrível que a gente vê, né? Roma, olha Roma, o Império Romano. Inicialmente, o Império Romano perseguia os não cristãos. É isso? Eles levaram lá, a gente sabe isso, né? Coliseu Romano lá, colocavam os cristãos lá, jogavam os leões, e os leões comiam os cristãos, todo mundo batia palma, né? Eles perseguiam os não cristãos. No tempo de Constantino, depois dos ensinamentos de Paulo de Tarso, né, que ele circulou por Roma, né, no tempo de Constantino, então Constantino tornou
o Império Romano, um Estado cristão. Aí, o que aconteceu? Os romanos começaram a perseguir os não cristãos. Olha só, mudou a tônica. Quer dizer, uma ou outra coisa está errada. As duas estão erradas, né? Perseguir os cristãos e perseguir os não cristãos é a mesma, dá na mesma, né? Então, isso é uma coisa importante, né? Isso aí se fazia no Coliseu Romano, né? Agora, tanto que eu queria dar uma informação sobre o Coliseu Romano, né? A gente fala assim, Coliseu, a gente vê nas informações históricas, né? O Coliseu Romano é uma coisa suntuosa, uma coisa fantástica, né? O Coliseu Romano, uma coisa suntuosa, fantástica. Não é, não. O Coliseu Romano é um horror, na verdade. Essa é a verdade, é uma coisa horrenda, na verdade. Lá se praticaram crimes bárbaros. Os crimes mais bárbaros que ocorreram em Roma ocorreram dentro do Coliseu Romano. Era um veículo de coisas bárbaras. E o imperador estava presente, o povo batendo palma e se divertindo com os leões comendo os cristãos, e os gladiadores, uma coisa bárbara, lutando um contra os outros, sangue sendo derramado. Quer dizer, o Coliseu Romano não é essa coisa suntuosa que se dizem, né? O Coliseu Romano, na verdade, é uma coisa bárbara, talvez a coisa mais bárbara que existiu no Império Romano. Muito bom, professor. O André Paiva, ele coloca uma observação, professor. Boa noite, professor Walter. Dirigindo numa rodovia, recebi um comando mental para que eu dirigisse com menos velocidade. E minutos depois me envolvi num acidente. O comando poderia ser minha consciência? Olha, esses comandos nós recebemos com frequência, né? Informações. Agora, isso não é por acaso, não é por acaso. Quando o indivíduo vai sofrer um acidente, e esse acidente tem uma natureza kármica, isso vai acontecer, quer queira ou não. Na verdade, não adianta. Não tem, aquilo acontece por uma coisa kármica, né? Nada acontece por acaso, tudo acontece por uma razão kármica, na verdade, de ação e reação. Então, como o irmão disse que recebeu um comando mental para mudar de atitude, isso acontece frequentemente, acontece, né? E eu posso até dizer o seguinte, né? Às vezes a pessoa ela está no apartamento seu, o carro está lá na garagem, né? Aí ela chega no garagem, o pneu está furado. Ela fica brava, mas como o pneu furado, eu tenho que tocar esse pneu aqui, ela fica muito brava, né, com aquilo. Não deve ficar brava, não. Sabe por quê? Porque com certeza aquele pneu furou, nada acontece por acaso, aquele pneu furou para evitar que ela se envolvesse talvez num possível acidente, né, se ela saindo dirigindo, né? Então, nada acontece por acaso. Então, esses comandos, esse irmão fala, o comando mental, dirigir com menos velocidade e depois me envolvi num acidente, com certeza esse comando mental não induziu o indivíduo para um acidente. Se isso aconteceu, porque teve que acontecer, mas o nosso irmão saiu ileso, né? Isso é importante, né? Quer dizer, não fazia parte do karma dele ter se envolvido no acidente e produziria danos materiais profundos, né? No seu corpo físico, assim por diante. Então, esse comando mental não foi por acaso, teve uma natureza espiritual importante. Então, nós devemos estar sempre alertas. Nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre acompanhados pelos nossos mestres, pelos nossos instrutores, que estão amando sob a influência e a direção da lei cósmica justa e perfeita. Muito bom, professor. A Eliana Teixeira diz o seguinte: poderia falar um pouco mais sobre a polaridade existente no mundo físico e se no quinto sistema irá terminar? Nós vivemos na polaridade. Agora, veja bem, por que eu digo que nós vivemos na polaridade? A nossa consciência vive na polaridade. A nossa consciência é polarizada. A polaridade existe no universo inteiro, faz parte da essência do universo. Só que a polaridade, ela não são
o que é polar não indica que são duas coisas contrárias, não, são duas coisas unidas. Por exemplo, uma coisa muito simples e muito profunda a respeito da polaridade, o bem e o mal. Na verdade, a gente diz assim, o bem e o mal são coisas distantes, contrárias. Não, não é verdade. Pela polaridade, o que nós chamamos de bem e o mal são duas coisas que coexistem no mundo superior em estado de equilíbrio. Agora, a polaridade existe, a ação da polaridade existe no nosso mundo, por exemplo, o bem e o mal, através da nossa consciência. Agora, especificamente, eu sempre falo isso, né? Na verdade, o que existe polaridade no mundo objetivo não é a polaridade, mas o necessário. O necessário. Tanto que na Índia é ensinado, existe uma corrente na Índia, né, que diz o seguinte, que o bem tem o germe do mal e o mal tem o germe do bem. Tanto que seres do mal, quando fazem um mal para um determinado indivíduo, eles estão fazendo um bem também. Estão sendo cobradores kármicos. Olha só que interessante. Agentes do mal, quando fazem um mal para um indivíduo, eles estão sendo agente kármico. Então, ele é mal, mas ele está fazendo um mal na consciência dele, mas ele está fazendo um bem de acordo com a lei kármica. É claro que ele vai responder pela sua atuação como agente do mal. Ele vai responder karmicamente por isso. Mas ele fez um bem por ser um agente kármico. O nosso mestre, professor Henrique G. de Souza, um dos seus últimos ensinamentos, e um ensinamento fundamental, ele disse, quem entende a polaridade entende tudo. Não é verdade? Então, a nossa irmã fala assim, a polaridade existente no mundo físico, no quinto sistema irá terminar? Não, claro que não. A polaridade, ela, como lei universal, é a quarta lei de Hermes Trismegisto, né? A quarta lei é justamente a lei da polaridade, de Hermes Trismegisto. Essa lei vai continuar existindo em todos os planos, no quinto sistema, sexto sistema, mas a maneira de entendimento é diferente. Aquele que vive no mundo humano, ele vê o bem e o mal e se divide entre essas duas condições. Mas quem vive no mundo superior, ele entende a polaridade de uma maneira diferente. Tanto que eu já falei isso várias vezes e vou repetir. Se nós mostrarmos um determinado fato para muitas pessoas e pedirem para dizerem se isso é bem ou mal, muitas, sobre o mesmo fato, muitos vão dizer que é o bem, outros vão dizer que é o mal. Isso a gente sabe disso. Muitos olham para um fato, muitos dizem assim, isso aqui é um bem. Outros dizem, isso aqui é mal. Depende da estrutura dele. A estrutura de frequência que ele vive, né? Então, ele vive naquela frequência. Isso é comum no ser humano. E, fundamentalmente, nós dizemos... Eu estou dando o exemplo do bem ou do mal porque é um fato objetivo, né? Geralmente, o ser humano não sabe o que é o bem e o mal. Ele não entende o que é o bem e o mal. Não quer dizer que o indivíduo que faz o mal não sabe o que está fazendo, sabe? Veja bem, o indivíduo sabe. Isso é uma lei que vem dos mundos internos, né? Todos sabem o que é certo e errado. Vou repetir. Todos, isso é a 10ª lei agartina. Todos sabem o que é certo e errado. E nessa 10ª lei, mandamento agartino, está dito o seguinte: quem não sabe o que é bem e mal é um monstro. Não é um ser humano, é um monstro. Então, todo mundo sabe, quando vai fazer uma coisa, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ninguém pode dizer assim, eu fiz isso porque eu pensei que era certo. Não, ele sabe o que é certo e o que é errado. Agora, o que é o bem e o mal é muito difícil esse entendimento, porque aí depende da estrutura psicológica do indivíduo, da estrutura de desenvolvimento espiritual. Mas, então, respondendo, no quinto sistema irá terminar a polaridade? Não. A polaridade existirá em todos os sistemas, mas será vista de maneira diferenciada, porque será diferente o modo de observação daqueles que vivem em cada um desses sistemas evolutivos. Muito bom, professor. Deixa eu ver se tem mais pergunta. A Little Ug Baby, acho que é a Bruna, né? Ela pergunta, sabem dizer por que o nome do bairro Cidade do Sol, Rua Cidade do Sol, e homenagem ao professor?
internamente, entre os membros da eubiose de Juiz de Fora, não tem mais informações. Isso aí precisaria investigar com os membros, né? Eu vou verificar se eu faço Aí, quem contato com sabe, alguém de Juiz de Fora, tem porque... membros que estejam já há bastante tempo, né? Deve constar da história, né, do departamento, né? Eu imagino que, como nós conversamos no encontro passado, né, essa ideia, normalmente é o que acontece, né? Quando se dá o nome de uma escola, é um vereador que leva a ideia, né? Um vereador ou vários vereadores, né? Dão uma ideia, aquilo então é feita uma reunião, uma das reuniões dos vereadores, eles votam a favor ou contra dar-se. Isso acontece com as ruas, né? O nome das ruas é dado assim. Um vereador vai lá e dá o nome de uma rua que não tem nome, ele dá o nome de uma rua. Aí todos votam a favor ou contra, né? E aí é aprovado ou não o nome da rua. É assim que surge o nome das ruas nas cidades, né? E, evidentemente, com certeza, assim surgiu o nome dessa escola, né? Que nós citamos, né? Colégio Municipal Henrique de Souza. Isso foi levado por um vereador, né? Não sei se ele era da UBIOS ou não, aí precisa investigar isso, né? E a Câmara dos Vereadores aprovou e deu o seu nome. Muito justamente, eu fiquei muito contente de saber disso. É verdade. A única coisa que eu encontrei é que é um bairro planejado, né, professor? Então, acredito que deva realmente ter alguma indicação de algum vereador. Interessante que o nome da rua é Rua Cidade do Sol, né? Também. Agora, eu não sei se o nome da rua foi dado antes ou no mesmo tempo que foi fundada a escola, aí precisaria ver o histórico, né? Isso. Esse histórico deve ter na Câmara dos Vereadores, é isso? Nos anais, né? Nos registros da Câmara dos Vereadores, tem todos os registros, em qualquer Câmara dos Vereadores, ou então nos registros do próprio departamento, né, de Juiz de Fora, né? Isso, a Eliana Teixeira lá atrás. Então, a lei da polaridade, mesmo existindo na manifestação do universo, apenas tenderá cada vez mais ao equilíbrio. Exatamente. Tudo tende para o equilíbrio, né? Tende para o equilíbrio, né? A volta à unidade, ao equilíbrio, né? A volta ao equilíbrio. Então, nós dizemos o seguinte, assim, Moisés, né? Moisés, lá no Antigo Testamento, ele disse assim, faça-se a luz. Ele escreveu dessa maneira, Deus disse, faça-se a luz. Mas, na verdade, se a gente for profundamente no conhecimento iniciático, Deus fez o seguinte, ele separou a luz das sombras. Ele criou um mundo, nosso Terra, o mundo Terra, em que esse equilíbrio entre sombra e luz se estabeleceu. E nós temos até hoje, na sombra e a luz. Então, agora é claro que isso aí, com o futuro, a sombra e a luz deverão se equilibrar, produzindo a neutralidade, né? O equilíbrio, né? Então, a tendência, justamente, do universo, no processo evolutivo, é justamente voltar para o equilíbrio, para a unidade. Qual é a volta nossa? A volta à unidade, né? A volta à unidade, né? Nós não somos divididos. Todos nós temos Deus em nós. Mas dentro da polaridade, dentro da diversidade e assim por diante, né? Mas tudo tende para a volta à unidade. Agora, essa volta à unidade é um mistério. Eu não posso falar sobre isso porque eu não sei. Não é verdade? Aliás, HPB diz. Isso está na cosmogênese de HPB, né? Ela disse assim que o maior mistério que existe no universo, no planeta Terra, é justamente entender essa questão da ligação entre o imanifestado e o manifestado. HPB falou, é o maior mistério que existe. Eu, no meu ponto de vista, não digo que é o maior mistério para o planeta Terra, para o mundo. É um mistério para o universo todo, né? Para todos aqueles que estão em evolução no universo. É um mistério universal. Muito bom. Professor, depois eu vou voltar, eu preciso dar uns recados aqui. Deixa eu apagar aqui isso.
Eu quero falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. Eu tenho bastante recado para passar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Quem estiver passando pela cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais, visite o Centro de Terapias Holísticas, Espaço Shakti Nova Era, que fica no endereço Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Para mais informações, temos aí o telefone, o WhatsApp, prefixo 35 de São Lourenço, número 997566874. E no Instagram, o endereço é @ShaktiNovaEra. Lembrando que a gente tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília, e em São Paulo em 2 endereços, Departamento de Santana e Departamento do Sumaré. E lembrando que a Shakti está promovendo uma palestra que vai acontecer agora, no próximo sábado, dia 15 de fevereiro de 2025, às 15 horas, e será lá na Eubiose do Sumaré, que é a rua Paracuê 188, mas fica próximo ao metrô Vila Madalena. Então, a Shakti está promovendo essa palestra que vai passar para vocês noções de astrologia, você no cosmos e o cosmo em você. A palestra é aberta ao público, todos podem ir lá e participar, e a palestrante é a Kemi Hashimoto. Então, lembrando, o endereço fica na rua Paracuê 188, próximo ao metrô Vila Madalena. O telefone de contato está aí, é 11 99112 1707. Então, para ligar e pegar informação é sempre depois das 15 horas. Eu queria também falar sobre a palestra que teremos no Departamento de Santana, também no sábado, dia 15 de fevereiro, às 16 horas, e a palestra é pública, aberta a todos, e o tema será Viagem à Índia nos passos do professor Henrique José de Souza. A palestrante é Elizabeth Ponzeto Borriero, e ela é membro efetiva, da Sociedade Brasileira de Eubiose desde 1995 e atuou no ensino dos graus, desde o início. Então, o endereço para quem for assistir presencial é Rua Conselheiro Saraiva 538, próximo ao metrô Santana. E essa palestra, para quem não puder participar, ela será transmitida aqui no canal Conexão 3005. Eu também queria falar sobre, em março, a gente volta com a nossa roda de conversa de terça-feira, tá? No próximo março, mas eu já quero também divulgar que em março a gente tem uma palestra no sábado, dia 29 de março, às 16 horas, também no Departamento de Santana. O palestrante é o Fernando Camposano e ele falará sobre evolução, tecnologia e evolução espiritual, um paralelo com a evolução do homem moderno, tá? Mas eu vou voltar em outras oportunidades e falar também. São 2 palestras que estão inscritas para ser feita lá no Departamento de Santana, Conselheiro Saraiva 538. E essa daqui é do dia sábado, 8 de março, às 16 horas também, aberta ao público. E também essas palestras de Santana serão presencial e também será transmitido pelo YouTube no canal Conexão 3005. Essa palestra será feita pela Cláudia Bocchilli e falará sobre o ano astrológico de 2025, Júpiter, quais os propósitos que você quer me ensinar. E eu também queria falar sobre a série Peregrino, tá? Eu vou passar um vídeo. Olá, eu sou o Carlos Nascimento, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose, ligado ao Departamento de Santana, na rua Conselheiro Saraiva 538, e passo aqui para convidá-los para a série Peregrino. A série Peregrino terá início no dia 10 de março e toda segunda-feira teremos aula até o final do ano. Todo aquele que busca o autoconhecimento, vem estudar com a gente na série Peregrino. Todo aquele que busca conhecer a ciência iniciática das idades, as leis universais, os tátivas e muito mais, venham estudar com a gente. Então,
faça sua inscrição, pode vir assistir a aula sem compromisso, mas avise, ligue no telefone da Sociedade Brasileira de Obiose, Departamento Santana. Estamos aguardando. Início das aulas, dia 10 de março. Faça seu contato e venha. Um grande abraço! Então, só informando que a série Peregrino em Santana, no Departamento de Santana, para quem quer fazer presencial, né, que são a série Peregrino são os primeiros passos para os graus da iniciação, eu vou estar como instrutor esse ano, né? Então, eu já sou membro efetivo há bastante tempo, e quem quiser fazer contato, as aulas começam dia 10 de março de 2025, tá? É só fazer contato pelos telefones que estão aí, tá? O telefone é prefixo de São Paulo, né? 11 2925 6769. É sempre depois das 15 horas. E quem quiser fazer uma visita, tomar um café, né? Sem compromisso, sempre depois das 15 horas, o endereço está aí, Rua Conselheiro Saraiva 538. Quem quiser assistir uma aula sem compromisso, esteja à vontade, tá? Bom, o que eu queria passar era isso, né? Isso. Eu queria também ressaltar, né, que a gente volta na nossa roda de conversa. O Guilherme acho que perguntou, né? E a conexão de terça-feira? Então, as nossas rodas de conversa, a gente volta no dia em março, né? Aí, oportunamente, eu já vou avisando vocês, tá? Então, a nossa roda de conversa, que deveria estar começando agora em fevereiro, mas houve alguns contratempos, então a gente precisou jogar tudo para o mês de março. Então, mas vai continuar toda terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, em março. E, oportunamente, eu venho divulgar aqui para vocês. Deixa eu ver o que é que tem. Bom, o Antônio Oliveira coloca: a polaridade bem ou mal, bem, e o mal, neutralidade, nos leva à imortalidade. É uma frase do professor Henrique José de Souza. Isso. Ótimo. O professor diz: quem entende a polaridade entende tudo. Então, entender a polaridade é se elevar espiritualmente, né? Em direção do infinito, né? E uma coisa interessante, né? Disso eu tenho certeza, que um adepto entende perfeitamente a questão da polaridade. Ele já não é subjugado, não fica subjugado a essas questões, né? Para lá, para cá, bem, mas ele tem uma visão geral do que... Um adepto é um indivíduo que atingiu a consciência do segundo trono, né? Da Mãe Divina. Então, isso é muito importante, esse entendimento. Então, a Bruna falando, obrigada, é muito importante para mim a busca dessa informação da escola Henrique José de Souza em Juiz de Fora, porque ela morou lá, né? E nesta rua estudou também. E a gente tem um irmão aqui, né? O Antônio Oliveira, boa noite a todos, queridos irmãos, ele é de Juiz de Fora. O Antônio, eu vou tentar pesquisar sobre isso, se foi alguém da Eubiose que formou esse bairro e também formou essa escola, porque eu tenho uma informação aqui da Eliana Pontes, que antigamente existia o Instituto Cultural da Arana, talvez algum membro tenha dado esse nome em função disto. Então, eu não sei se esse Instituto Cultural da Arana funcionava também em Juiz de Fora. Então, são coisas que a gente vai buscar, viu, Bruna? Aí a gente traz oportunamente aqui para vocês, tá? O pessoal está agradecendo, a Margarida Martins, excelente. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Anotem aí, 4 de março, retornaremos à nossa roda de conversa do Conexão 3005, às terças-feiras, às 20h40. Então, lembrando que a gente já tem uma roda de conversa já programada para o dia 4 de março. Tá ok, Guilherme? Que bom que você está sentindo falta das nossas rodas de conversa aqui de terça-feira. Obrigado, viu, Guilherme? Bom, professor, o pessoal está agradecendo. A Maria Cristina, obrigado por mais esse encontro e um abençoado final de semana. Então, professor, era isso. A gente estourou um pouquinho o horário, pessoal, desculpa aí, mas foi muito bom, né? A gente
ter essa aula com o professor Walter e também ter a conexão com todos que estão assistindo, fazendo pergunta, participando. Pessoal, quero desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo, tá? E até o nosso próximo encontro, né, no sábado que vem, tá? A Margarida, isso. Até então, o próximo encontro, pessoal. Tudo de bom. Professor, é com o senhor. Muito obrigado, meu irmão Carlos Nascimento. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram aqui. Foi uma honra e uma felicidade muito grande estar todos juntos, né? Estaremos aqui no sábado que vem, vendo a terceira parte desse assunto, né, eubiose e autoconhecimento. Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus. Boa noite.